lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Amém. Bíblia no teu assento, inclina a sua cabeça, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Eterno, santo e bendito, Rei do universo, Alfa, Ômega, princípio e fim, Aleph, Tav. Excelso e sublime, nós já te louvamos, nós já ministramos, Senhor, a nossa adoração aos céus, ao seu trono. E nós queremos nessa noite, ó Pai, que o Senhor se manifeste e fale conosco de uma forma poderosa e tremenda. Que o Senhor, o Eterno, tire tudo do lugar, se necessário, dentro de nós. Mas que nós possamos sair deste lugar um novo homem, uma nova mulher, segundo a Tua palavra, segundo a Tua misericórdia e segundo a Tua graça, Pai. Que nós possamos, Senhor, o Eterno, ouvir a Tua voz e obedecer segundo o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Toma o Teu lugar de honra e de glória, o Teu trono, Senhor, de glória nesta noite, neste lugar e no nosso coração. Que o Senhor tenha autoridade, tenha liberdade, Senhor, se mova como quiser. Que nesta noite, Yeshua, o Senhor, o Eterno, venha bradar em nossos corações, e que a Tua palavra mexa conosco, mude algo dentro de nós, para que a Tua glória brilhe em nós. Assim oramos e te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e graças a Deus. Se você quer, diga amém. Diga graças a Deus. Se você pode, aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Parece que o pastor não veio, o povo não veio, né? Queridos, quero de antemão dar os parabéns a você, mulher. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Amém. Amém. E a mulher, ela tem um papel fundamental. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O papel da mulher é fundamental. E hoje nós vamos falar também sobre uma mulher. Que mulher é essa? Esther. Esther, nós estamos vindo. Você que está no grupo. Quem está no grupo aqui? Quem está no grupo VIP? Então você tem visto lá no grupo VIP que nós postamos que nós estamos transitando entre duas festas. Quais são elas? Nós estamos saindo de Purim, diga Purim, diga Purim, diga Purim, e estamos caminhando para Pêssar, Páscoa. E o que é Purim? Nessa noite nós vamos aprender o que é Purim, o que é a festa de Purim. E esta festa, Deus usou uma mulher. Deus usou uma mulher. Deus usou uma. Quem foi essa mulher? Esther. A rainha Esther, conhecida como a mulher que libertou, ajudou o povo a ser liberto, foi usada por Deus para libertar o povo. Amém? E se você trouxe caneta, papel e você faz essas anotações, anota aí hoje. A palavra Purim vem da sua etimologia, escrita como Pur, tá? É um dialeto persa, é a linguagem persa. Então Purim, ela vem já com Pur, que já denota ou aponta para uma festa chamada Yom Kippur. Yom Kippur. Quem lembra o que é Yom Kippur? O dia do perdão, ou a festa do perdão. Yom Kippur, considerado a festa do perdão, ou propriamente dito a festa do arrependimento. Anota aí. Então, de Purim, que é um dialeto
palavra persa, o Pur de Purim, aponta para Yom Kippur. Amém? Yom Kippur é uma festa de arrependimento. Anota aí, festa de arrependimento coletivo. Lembra disso? Então o judeu, fica 24 horas de jejum, vai preparar o corpo, a mente, o espírito e a alma para o arrependimento. Lembra disso? Vai se afligir a alma, Então ele não vai se basear na sua necessidade, ele vai deixar ali, vai passar fome, não vai tomar banho, não vai lavar as mãos, não vai tocar em água. Então durante 24 horas ele se prepara. Para quê? Para entrar em arrependimento. Amém? E Purim tem a ver com o arrependimento, porque o povo estava perdido. Diga comigo, o povo estava perdido. É interessante porque nos outros anos que nós falamos sobre Purim, eu não tinha esse entendimento. Porque Purim, vamos lá na história para você se situar. Lembra, tem Mardoqueu, que é tio de Esther e trata ela como filha, amém? Vai cuidar dela, e aí o rei vai pegar e vai falar para sua rainha que ela tem que desfilar, amém? E ela vai dizer não, e por isso o rei manda matá-la, amém? Lembra dessa história? Pastor, não conheço não, então depois lê o livro de Esther, amém? Então é assim, o rei manda a rainha Vasti, ele manda ela fazer algo e ela diz não, e por dizer não, então ele pega e tira a coroa dela. E é por isso que agora o rei vai precisar de uma nova rainha. Mas os escritos e os sábios vão dizer que o pedido do rei foi para que a rainha desfilasse de coroa. Amém? Presta atenção, era só de coroa. A geração estava tão perversa, as coisas estavam tão profanas, que o rei pediu para sua própria rainha desfilar somente de coroa. E ela disse não. E aí a rainha agora é destituída e o rei precisa de uma nova rainha. E no meio de uma perversidade, onde não só aquele povo, porque o povo está cativo, amém? O povo está cativo, amém? O povo está cativo com os persas agora. E quando o povo está em cativeiro, principalmente na Babilônia, o povo começa a se acostumar, sim ou não? Sim ou não? Lembra dos babilônios falando para eles pegarem os instrumentos que estavam estendidos, guardados? Lembra? E eles falam, como que nós vamos se alegrar em terra estranha? Então o povo tinha costume de atrair a cultura e atrair a crença e até mesmo deuses pagãos quando eles estavam cativos, amém? O povo então está preso pelos persas, e aí a rainha destituída, a rainha Vasti, e agora nós temos a rainha Esther se preparando, orando, jejuando, para poder entrar na vaga, para poder participar daquilo que estava sendo algo como um baile para se escolher a rainha. Mas o que é mais interessante é que um episódio anterior, existe um homem chamado Ramã. Guarda esse nome, existe um homem chamado Ramã. Lembra o que Ramã fez? O que Ramã fez? Perseguiu o povo. Por quê? Porque ele é colocado como primeiro-ministro do STF da Pérsia. Amém? E aí, todo mundo, quando ele passava, tinha que se ajoelhar, se prostrar. Mas Mardoqueu, quem é Mardoqueu? Que eu falei? Tio, o pai, né? Que ele cuidou como filha. Tio de Esther, que cuidou dela como filha. Mardoqueu é o único que não se prostra. Então Ramã fica irado, com raiva, com ódio, e vai falar assim, ó: eu vou matá-la.
Só que o ódio dele foi tão grande que não era só para matar Mardoqueu, que não se prostrou, mas ele queria matar todo o povo judeu, hebreu naquela época, amém? Guarda isso, nós vamos voltar a falar sobre Ramã, amém? E a forca que ele prepara para Ramã, quando Esther é escolhida, e o rei fala, você foi escolhida minha rainha, você pode pedir até metade do meu reino, que eu vou te dar. O que é que ela pede? Eu quero a minha própria vida e a vida do meu povo. Por quê? Porque Ramã já tinha atribuído, enganado o rei, para fazer um decreto, para que todo o hebreu fosse morto. E ela era hebreia, olha aí. Então o rei pega e fica assustado, não acredita que isso aconteceu, fala, como que eu fui enganado desse jeito? E aquilo que foi preparado para matar o povo hebreu, e principalmente Ramã, e principalmente Mardoqueu, se volta para a casa de Ramã, e ele é morto, enforcado, e os seus filhos também, amém? Levanta a sua mão direita. Toda arma forjada contra ti não vai prosperar, diga glória a Deus. Então Purim é um tempo de arrependimento, porque quando a rainha Esther, ela vai se preparar, vai se banhar, vai se perfumar, vai se adornar, amém? Quando ela está se preparando, olha aí, o seu tio pergunta para ela o que nós vamos fazer, e ela fala assim, tio, peça para que todos por 3 dias jejuem. Sabe o que ela está trazendo o povo? Ao arrependimento. O povo precisa se arrepender para que Deus ouça a nossa oração e nos responda. Então, esse é o resumo do que é a festa de Purim, amém? Nós nos alegramos porque Deus nos preservou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Anota isso, Deus nos preservou. Aliás, o tema dessa ministração é essa, amém? Você não está sozinho. O tema dessa ministração é a preservação de Deus Quando há arrependimento. A festa de Purim é isso. Nós temos que nos alegrar porque Deus nos preservou. E temos que olhar para Purim já apontando para Yom Kippur, ou seja, eu tenho que me arrepender. Eu preciso me arrepender. Amém. Venha comigo Mateus capítulo de número 5. Eu descobri muita coisa sobre a festa de Purim, e que se nós começarmos a observar, nós vamos ver. Porque eu olhava para a festa de Purim e muita gente vai falar que o livro de Esther é um livro que a palavra Deus não aparece, sabia disso? O livro de Esther é um livro da Bíblia, talvez um dos únicos, onde a palavra Deus ou as suas referências como Adonai, o Senhor, não aparecem. Aí algumas pessoas vão olhar para você e falar assim, ou vão olhar para mim e vão dizer, aonde está Deus no livro de Esther? Eu aprendi esse ano que a pergunta não é essa, a pergunta é, aonde não está Deus no livro de Esther? Porque por mais que Deus não se mostre a sua face, por mais que Deus não se mostre completamente, ou não se apresente plenamente, como é apresentado nos outros livros da Bíblia, Deus ainda está lá, na aflição do povo, no arrependimento, no livramento, na preservação do povo, invertendo o cativeiro, onde aquilo que foi construído era para a morte, agora é para a vida, aonde aquele que queria matar o povo de Deus e perseguir o povo de Deus sofre as consequências, sendo punido e perseguido. Então quando eu olho para o livro de Esther, não tem como eu não ver Deus. É como a nossa vida. Nós olhamos para a nossa vida e talvez às vezes falamos, hoje o dia foi perfeito. Deus não se apareceu hoje fisicamente. Hoje eu não senti a presença de Deus assim, fisicamente, um arrepio, eu não senti. Hoje eu até falei com Deus, mas parece que Deus estava distante, não estava.
Às vezes nós recebemos livramentos que nós nunca vamos contar. Falamos isso terça-feira. Às vezes recebemos livramento, era para você estar andando, Deus o livre, e aí era para você ter um AVC, era para você ter uma parada cardiorrespiratória, e Deus te livrou. E talvez você nunca soube, nunca vai saber. Às vezes foi só uma pontada ali, mas Deus te preservou. A festa de Purim nos traz essa alegria que nós temos que ter, esse entendimento. E qual mais entendimento que nos traz a esse ano? É que nós não podemos deixar de buscar a face do Senhor. Por quê? Porque o povo tinha deixado. Sabia disso? O povo tinha se afastado. Lembra que eu falei? Que Ramã fica com ódio de Mardoqueu. Por quê? Porque ele não se prostrou. Significa que Ramã não ficou com ódio do povo. Ramã ficou com ódio de Mardoqueu, porque todo o povo se prostrou. Então o povo no cativeiro persa, estava sendo influenciado. O povo no cativeiro persa estava fazendo o que os outros estavam fazendo, estava caminhando aonde os outros estavam caminhando. Mas era o povo de Deus, pastor, era, mas estava indo com os outros, fazendo o que os outros estavam fazendo. Olha para quem está do seu lado e fala: cuidado. Diga assim para ele e para ela: você não é todo mundo. Como Paulo disse para Timóteo: eles podem, você não. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque senão eu começo a tornar o pecado normal, banal, natural. E não é. Ah, mas eu não roubo, eu não furto, eu não engano, eu não mato, eu não adultero. Ah, mas e a mentira? E a fofoca? E a inveja? E o olhar que não deveria? E o falar que não deveria? Então eu tenho que tomar cuidado. Inclusive existe uma palavra, uma parashot, um ensinamento do hebraico, dos sábios, que se chama ekev, que é calcanhar, que é, eu tenho que tomar cuidado com as pequenas coisas. Lembra de o calcanhar de Aquiles? Lembra? É porque Aquiles, um homem de guerra, fez uma armadura perfeita, quase perfeita, mas ele deixou mostrando o seu calcanhar. Então o ponto fraco dele era uma coisa pequeno, ele preocupou com o peito, ele preocupou com o braço, ele preocupou com o coração, com a cabeça, fez o capacete, mas ele deixou o calcanhar, ele tomou uma flechada e morreu. Então cuidado com as pequenas coisas. E o povo não estava alerta com isso. O povo estava sendo influenciado. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus não te chamou para ser influenciado pelo mundo. Deus não te chamou. Eu preciso aprender isso. E a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo de número 5, vamos lá, versículo de número 14, olha aí. Vamos para o 13, deixa eu ir para o 13. Vós sois o sal da... Não, fala com fé, para a sua alma. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus está dizendo que eu sou o sal. Grava isso aí, grifa isso se você puder. Eu sou o sal. Amém? Versículo 14. Vós também sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma vela, uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina todos que se encontram na casa. Olha para quem está do seu lado e fala: você é sal, você é luz. Fala: você tem que dar sabor. Fala: você tem que dar direção. Fala: você tem que iluminar caminhos. Olha que interessante. O povo tinha se perdido lá em Purim, lá em Esther,
Porque o povo não estava se arrependendo, estava sendo influenciado. E hoje nós temos gente vivendo isso. Igrejas, pessoas, cristãos, evangélicos, que estão sendo influenciados. Cuidado! Eu não posso me deixar levar por aquilo que o mundo está fazendo. Eu não posso estar caminhando aonde o mundo está caminhando. Eu não posso caminhar como o mundo caminha, falar como o mundo fala, ouvir como o mundo ouve, ver o que o mundo vê, fazer o que o mundo está fazendo. Eu preciso tomar cuidado. Olha uma coisa importante sobre o sal. Vem comigo, vamos decifrar isso aqui. O que o sal serve? Para que o sal serve? Calma, um de cada vez, vai. Para dar sabor. Para dar sabor, o que mais? Para temperar, o que mais? Anota isso, ó. Para dar sabor, para temperar, o que mais? Para que serve o sal? Para dar gosto. Vamos, cadê as mulheres que cozinham também? Para dar sabor, para dar gosto, para temperar, o que mais? Para preservar, que é a palavra de hoje. Para preservar. Então olha as qualidades que o sal dá. Preservar, para conservar alimentos. O sal também serve como remédio, sabia disso? Sabia disso? O sal serve também como remédio para feridas. Olha só que importante. E o sal, eu fui estudar e fui descobrir que o sal ele tem um mineral, ou vários minerais na verdade. E o sal é aquele que dá o sabor. E os sais, esses sais que nós conhecemos, os saus, né? Tá certo? Isso, não, o plural de sais. Isso. Os sais, né? Eles são encontrados no oceano. E a parte mais importante, como o Elcio disse aqui, bem disse, é o sódio, anota isso. O mineral mais importante no sal, que ele tem vários minerais diferentes, mas o que mais predomina é o cloreto de sódio. É o cloreto de sódio. Aí eu fui perguntar, para que serve o cloreto de sódio? Porque se Jesus disse que eu sou o sal, eu tenho um componente que o sal tem, que é o que? O sódio. Então se eu tenho sódio, para que serve o sódio? Porque senão eu fico só superficialmente. Eu tenho que dar sabor. Eu tenho que preservar, que é muito bonito, que é muito profundo, mas eu quero mais. Então eu entendendo que Yeshua, o que Jesus disse, eu entendo que o cloreto de sódio, olha o que ele faz, regula o volume de sangue. Anota aí. Regula o volume de sangue, purifica, protege e equilibra. Vou repetir. Regula o volume de sangue, purifica, protege e equilibra o sangue e mantém a integridade tanto do sangue quanto das células. Posso trazer para o campo espiritual? Você é o sal da terra. Você é aquele que tem que dar sabor, que tem que preservar. Você é aquele que tem que conservar. Você é aquela que tem que dar aquele sabor e ter algo dentro de você. Diga, eu tenho que ter algo dentro de mim. Diga, eu tenho que ter algo dentro de mim. E esse algo que você tem dentro de você, para o mundo, amém? Para quem vai procurar em você, vai encontrar o equilíbrio. Diga glória a Deus. Você é aquele que espiritualmente tem que equilibrar o sangue das pessoas. O sangue nas pessoas. O sangue de quem? De Cristo. A pessoa chega para você e em você ela encontra o sangue de Cristo. Em você há equilíbrio. Em mim tem que ter equilíbrio do sangue de Cristo. Aonde as pessoas veem, você faz como se fosse uma transfusão de sangue que nem é seu. Olha que bênção. Aonde você vai transmitir o sangue do nosso Senhor. O que mais?
Você tem que proteger, você tem que proteger. Proteger do que, pastor? Proteger das mentiras, das ciladas, proteger dos encantamentos. É você que às vezes vai ter que orar, expulsar demônios. É eu e você que vai ter que fazer esse papel. O que mais que o sódio faz? Nós temos que manter a integridade. Em um mundo onde está tendo pornografia, imoralidade sexual, em um mundo onde aquilo que é imprudente se tornou prudente, onde o certo se tornou errado, nós temos que ter integridade. Sabe o que é integridade? Sabe o que é integridade? Anota aí, integridade. Aí coloca uma seta para você explicar. Integridade é algo inteiro, totalmente completo. É algo que não foi partido. É algo que não foi corrompido. Olha que interessante. Um homem de caráter, de moralidade ética, um homem e uma mulher que é íntegro diante de Deus e diante da sociedade, diante do mundo, é alguém que não foi quebrado, diga glória a Deus. É alguém que não foi contaminado. Olha só que importante a palavra integridade. Aí deixa eu te perguntar, o povo hebreu no tempo de Esther estava íntegro? Estava íntegro? Não. O povo estava partido, tinha sido influenciado. E isso acontece na Bíblia quando o povo não segue o que Jesus disse. Quando o povo não entende que é sal da terra e luz do mundo. Vamos para a luz. A luz ela faz o quê? Brilha. A luz o que mais que faz? Ilumina. Quer algo mais profundo? A luz não deixa você tropeçar. Você tem que ser alguém que não deixa quem chegar perto de você para pedir ajuda a tropeçar. Eu já vi pessoas que se dizem da igreja, que se dizem servidoras de Cristo, mas quando chegam para ela para pedir um conselho, o conselho é: faz o que é errado. Te enganou? Mata. Te traiu? Devolve, mata. Mentiu para você? Mente também. Te enganou? Engana também. Te roubou? Rouba também. Ué, mas não era crente? Não era cristão? Não é servidor de Cristo? Não está sendo o sal da terra e a luz do mundo. Entende que eu servir e seguir a Jesus é muito mais difícil do que a gente imagina. Não é muito simples como o mundo prega, ou como alguns pregam. É fácil ser inteiro? É fácil ser inteiro? Não. Mas eu tenho que preservar. E antes de preservar o outro, eu tenho que me preservar. Porque eu não posso preservar o outro se eu tiver partido. Se eu não for íntegro. Se eu tiver na mentira, se eu tiver no engano, como é que eu vou preservar o outro? Eu não sou sal. Agora, se eu estiver inteiro, se eu não for partido, aí sim eu consigo preservar o outro, porque aí sim eu sou sal e eu sou luz. Se não, é um cego guiando o outro, os dois cairão no abismo. Olha para quem está do seu lado e fala de novo: você é sal da terra e você é luz do mundo. Aleluia! Então eu vejo que o povo estava sendo influenciado. Quer ver uma coisa que eu descobri? Eu não sabia, descobri esse ano. Vou te trazer agora, hein? Olha, muitos estudos, descobri hoje, esse ano. Você vai descobrir agora. A palavra Esther. A palavra Esther, o nome Esther, vem de uma deusa, muito provavelmente persa, que se chamava Star. Sabia disso? Uma deusa chamada Star. A palavra Mardoqueu vem de um deus chamado Marduk. Olha só, até os nomes já estavam sendo influenciados. O povo estava tão preso na mente e no espírito, que estava se deixando influenciar. Quer ver uma coisa? Quando nós falamos das festas, não sabia disso, tá? Quando nós falamos das festas, sabe quando nós falamos das festas? Aí nós falamos o dia tal de Nissan. Já ouviu isso? Eu ou o pastor falando?
Lembra disso? O dia tal e tal de Tammuz, já ouviu falar? Ou você que veio no estudo, né, viu o calendário hebraico, lembra disso? Olha que interessante. Nissan é um deus babilônico. Sabia disso? Então até hoje o judeu tem no seu calendário o nome de um mês que é o nome de um deus pagão. A assimilação foi tanta que Tammuz, que também é um mês hebraico, também é um deus babilônico. Olha só. Olha para quem está do seu lado e fala assim: cuidado com as influências do mundo na sua vida. Eu preciso tomar cuidado. Quer ver outra coisa? No Novo Testamento, lembra de Apolo? Lembra de Apolo? Que anda com Paulo ali, lembra? Apolo é nome de um deus que não é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é um Deus pagão. Justus, que também é o nome do Novo Testamento, é o nome de um Deus pagão, se não me falha a memória, um Deus humano. Então o povo, toda vez, era levado e ele assimilava. Fala para quem está do seu lado assim: você não pode assimilar o que é do mundo. Eu não posso assimilar o que é do mundo. E toda vez que o povo de Deus começa a assimilar as coisas do mundo, o que é assimilar as coisas do mundo? Começa a pegar referência. Pega o que é do mundo e traz para a igreja. Pega o que é do mundo e traz para a sua casa. A pessoa diz que é crente, mas coloca ainda. Lembra desse negócio? Antigamente tinha um negócio que eu achava muito bonitinho, né? Minha avó tinha. Aí depois eu vou entender, né? Eram uns elefantinhos que você colocava de bundinha virada para a porta. Lembra disso? Gente, fala que lembra, pelo amor de Deus. Você lembra? Tá vendo? Tô vendo? Não sei como. Eram uns negocinhos que você colocava. Por que colocava virado para a porta a bundinha do elefantinho? Para trazer prosperidade. E tinha gente que era crente e tinha. Tinha gente que era cristão e tinha. Por quê? Assimilando o que é do mundo, é crendice. Você olha, coloca uma escada, fala assim: irmão, pega um negócio que é ali, irmão. Não, passa debaixo da escada aí, 7 anos de azar ou nada. Que isso, irmão? Está assimilando o que é do mundo. Quebrou o espelho, a pessoa fica desesperada. Está assimilando o que é do mundo. Olha para quem do seu lado e fala: cuidado. Fala: cuidado. E toda vez que o povo de Deus assimila aquilo que é do mundo, é um prelúdio de antissemitismo. E para o povo de Deus é um prelúdio de perseguição. Toda vez que você vai ver, Deus levanta o profeta, o povo está aqui buscando a Deus, se converte, aí de repente o povo desvia. Toda vez que o povo desvia, é um prelúdio de perseguir. Olha para a Babilônia, olha para Sodoma e Gomorra, olha para Ramã na Bíblia. Se nós olharmos e vemos que Deus permite que o povo seja perseguido porque o povo não o busca. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem que buscar a Deus. Fala: tem que buscar a Deus. Mas é íntegro. Como é que eu busco a Deus de forma íntegra? É não me corrompendo. É não assimilando o que é do mundo. É sendo sal da terra. É sendo sal da terra. Eu preciso tomar cuidado. Amém? Quanto mais eu e você somos chamados para ser diferentes, preste atenção nisso, e nós queremos nos parecer como os outros, mais vamos atrair ódio contra nós. Você entrou na faculdade, você é evangélico e o povo começa a te olhar estranho. Aí já viu aquela pessoa começa a mudar? Começa a andar com quem não deve, começa a fazer o que não deve. Mas não tem nada a ver, começa a querer se parecer. Quando menos esperar, está atraindo ódio contra si mesmo. Então eu tenho que tomar cuidado. Olha o que nós estamos falando. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4.
lá no finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, olha lá. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Tiago, você vai passar Hebreus, ou então abre lá no final, Apocalipse, e vai voltando um pouquinho. Você vai passar Pedro, depois de Pedro você já chega em Tiago. Voltando, tá? Voltando, você passa as cartas de Pedro, passa as cartas de João. Vai voltando, você vai encontrar Tiago, irmão de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você que tem dois ânimos, você que não sabe onde está, você que não é quente, não é frio nem quente, você que é morno, limpai o vosso coração e as vossas mãos. Porque não dá para ser íntegro, falar que se achega a Deus, mas as mãos estão sujas, o coração está corrompido. Não dá. Não dá para ser íntegro, dizer que é íntegro, dizer que é cristão, se as minhas mãos estão sujas. Sujas do quê? De mentira, de prostituição, de impureza, de lasciva, de idolatria, de inimizades, porfias, de facções. Olha Apocalipse, os que não vão entrar. De adultério. Olha Apocalipse. Eu não posso ser influenciado. Amém. Olha só o que nós temos falado durante todo esse tempo. Amém? Eu estou caminhando para o final. Nós temos falado sobre, primeiro, arrependimento. Anota isso. Se você pegar as palavras que o pastor tem trazido, e se você pegar as palavras que eu tenho trazido, que Deus tem nos enviado, na verdade, e que até o Miranda, na terça-feira, pregou, terça-feira passada, nós temos visto que Deus tem nos trazido a techuvá. Techuvá no hebraico é, primeiro, arrependimento. Amém? O primeiro é techuvá, arrependimento. Segundo, nós temos falado, e Deus tem falado conosco sobre ketubá. O que é ketubá? Contrato de casamento, aliança, que é a palavra de hoje, preservação. Preservação. O noivo tem responsabilidade com a noiva enquanto existe uma aliança. Qual que é a responsabilidade do noivo na aliança? Falamos semana retrasada: proteger, cuidar, compromisso. Qual que é o compromisso? Prover. Se a aliança é quebrada, digamos que a mulher no meio do caminho, tá noiva dele, tá casada com ele, ela no meio do caminho fala: não quero mais, vou embora. O homem tem responsabilidade, o marido, o noivo tem responsabilidade de cuidar, de proteger? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Foi quebrado, literalmente. Estou falando quebrado, literalmente. O homem tem que cuidar? Tem que proteger? Não, por quê? Porque quebrou-se a aliança. Com Deus é a mesma coisa. Se nós quebrarmos a aliança com Deus, Deus tem que cuidar de nós? Não. Deus tem que proteger? Não. Porque a aliança foi quebrada, perdida, rompida. Não há integridade. Amém? Então olha o que está sendo falado. A ketubá, o casamento, o contrato de casamento. Inclusive, se você for na época de Jesus, que ele fala de noivo e noiva, vocês são a minha noiva, a igreja é minha noiva. Se você olhar como é o contrato de casamento, ele é impecável, ele é rígido, ele é rigoroso. O homem chegava para a mulher e falava assim: olha, eu quero você para ser minha noiva. Então ele dava ali a ketubá, que era o contrato de casamento,
E ele ia preparar a casa. Olha João 14. Eu estou indo preparar moradas. Lembra de João 14? Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu vier, vos levarei para morar comigo. Amém? João 14, lê depois. É um contrato de casamento. Jesus está dizendo para a igreja. Ele está dando a Ketubá. Então ele dá a aliança, fecha a aliança aqui, faz a Ketubá, o contrato de casamento, e vai preparar a casa. Para quê? Para os dois morar. Quando a casa estiver pronta, ele volta para falar com a noiva. Só que nesse processo pode demorar. Aqui que o noivo faz. Ele não fala com a noiva. Ele não vê a noiva. Ele manda um amigo. Quem é que leva a mensagem? O amigo. Olha aqui para mim. Prazer, eu sou amigo do noivo. Quem é que leva a mensagem do noivo? O amigo. Então eu, como amigo do noivo, estou dizendo para você, noiva de Cristo, Deus está pedindo arrependimento. Deus está pedindo Ketubá, aliança, compromisso. Deus está pedindo para você se manter íntegra. Diga glória a Deus. Eu não caso com a igreja. O pastor Marco não é casado com a igreja. Quem é que casa com a igreja? Jesus, Yeshua. Então, naquele tempo, a Ketubá, o contrato, ele mandava um amigo. E o amigo não podia se apaixonar pela noiva, porque o amigo tinha a responsabilidade de levar a mensagem. Olha, o noivo falou isso. O noivo pediu para você se preparar assim. O noivo pediu para você fazer assado. E ele tinha que dar a mensagem e voltar e falar para o noivo como a noiva reagiu. E o noivo continuava construindo. E Jesus continua construindo. Quando estiver pronto, ele vem. Diga glória a Deus. Então, em segundo, a Ketubá, aliança, amém? Preservação. Terceiro, libertação. Nós vamos para a Páscoa. Olha as palavras que estão vindo. Libertação. Quarto, palavra de quebrantamento. Quinto, palavra de renúncia. Sexto, palavra de devoção. Então, durante esse tempo, esses últimos meses, o Eterno tem falado conosco sobre arrependimento, preservação, aliança, libertação, quebrantamento, renúncia e devoção. Isso é integridade. Como é que a noiva se mantém íntegra? Quando ela se arrepende. Por quê? Porque senão ela fica com raiva do noivo. E aí dá briga. Ela quer brigar com o noivo. Ei, noiva, não fica com raiva do noivo não, viu? Diga glória a Deus. Porque você tem que estar íntegra, adornada. E tudo isso, essa integridade, diante das últimas palavras, tem vindo. Tem vindo. Senta aí, irmão. Senta aí. Senta aí. Fica, assiste o culto aqui, tá acabando já, a gente já conversa, tá bom? Dentro dessas palavras, nós temos falado sobre identidade. Identidade. Paternidade. Deixa eu voltar. O que é identidade? Saber quem eu sou. Aí, saber quem eu sou. O que mais? Da onde eu vim. O que mais? Para onde eu vou. Amém? Identidade é eu saber da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde Deus está me levando. Amém? E isso, palavra que tem vindo. Paternidade é quando eu sei que eu, por exemplo, não estou construindo ou então cuidando de um filho. A Érica não está cuidando de um filho. Samuel não é seu filho. Samuel é um outro pai. Quando eu entendo que eu tenho que criar os meus filhos para serem pais, eu entendo que há uma responsabilidade sobre eles. Porque quando Deus chama Abraão, Ele chama ele para ser pai de multidões. E multidões é nações, são pais. Então paternidade, que é isso? Proteção, direção, limite, cuidado. É o que Deus faz conosco. Nós temos ouvido palavras sobre isso. Nós temos ouvido palavras sobre herança e sacerdócio. E tudo isso
é necessário para uma palavra: integridade. Se eu e você não for íntegro nesse mundo de prostituição, de mentira, de engano, de roubo, de adultério, se eu e você não for íntegro, íntegra, nós vamos estar partidos. E se nós estamos partidos, nós não temos aliança. E se eu não tenho aliança, eu não tenho proteção. É por isso que o povo sofreu com Esther. É por isso que o povo pereceu. É por isso que em Esther capítulo 3, versículo 1, você vai ver que Ramã está preparando um genocídio. Vai morrer todos os hebreus. Por quê? Porque o povo não se arrependeu. Quando é que Deus deu o livramento? Quando houve arrependimento. Quando é que Deus deu o escape? Quando o povo se sujeitou e reconheceu que precisava fazer techuvá, precisava se arrepender e reaceitar o que ele deixou. Precisava voltar e pegar a aliança que ela mesma abandonou. Então tem coisas que em minha vida e em sua vida acontecem porque eu e você abandonamos a aliança e perdemos a proteção de Deus, perdemos o cuidado, não perdemos o amor, porque Deus ainda ama, até mesmo aqueles que são injustos. A Bíblia diz isso. Deus derramou o sol sobre justos e injustos, puros e impuros, filhos, escravos. Deus liberta o sol. Todo dia o sol nasce. Deus não faz assim, só quem crê em mim vai ter sol. Quem é ateu, quem adora outros deuses, quem está na idolatria, não. Deus, Ele ama a todos. Porém, nem todos são filhos de Deus. Só é filho quem tem ali. Só é filho quem obedece. Quem obedece. Amém. Amém. Se você for ler o livro de Esther, eu peço para você, leia. Você vai ver que Ramã, olha que interessante, olha que importante eu ser íntegro. E íntegro é alguém que não é partido, diga partido, quebrado. Lembra de Saul? Lembra de Saul? Por que Deus rejeitou Saul? Quem lembra? Fala aí. Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele desobedeceu. Como que ele desobedeceu? Não matou o rei, lembra? Deus falou: você vai entrar em guerra e você não vai poupar nada, nem ninguém. Aí o povo dá a ideia de poupar os animais. E ele fala: bom, se poupou o animal, eu vou poupar também o rei. Por causa de... Ele poupa o rei. E quando ele vai falar com o profeta Samuel, ele não diz assim: eu fiz errado, realmente eu vacilei, realmente foi eu. Não, ele diz: foi o povo. E aí por isso Deus diz: por isso você está sendo rejeitado. Por quê? Porque ele não tinha um coração arrependido. Olha aí. Olha que interessante. Rapidinho. Esther capítulo de número 3. Esther, capítulo de número 3. Abre aí, Esther. Capítulo de número 3. Antes de Jó, tá? Esther, capítulo 3. Versículo 1. Esther 3, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã. Aqui Ramã está sendo engrandecido, ok? Filho de
Amedata, Agagita, filho de Amedata, o Agagita. Circula Agagita aí, circula. E exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Olha aí. Então Ramã, ele era o Agagita. Sabe quem é o Agagita? Sabe quem é Agagita? Agagita foi o rei de Agag. Anota isso. Agagita é porque ele é do povo que tinha por rei Agag. E quem foi Agag? Rei de Ameleque. Quem foi Ameleque? Quem foi Ameleque? Rei que Saul poupou. Aquilo que Deus tinha falado lá atrás para Saul, não poupa o rei. Agora lá na frente com Esther, o povo está sofrendo um genocídio, porque Saul não obedeceu a Deus lá. Então eu e você tem que tomar cuidado, porque tem coisas que acontecem na nossa vida lá na frente, que é consequência de coisas que nós não obedecemos a Deus lá atrás. Olha só como a história se conecta. Olha só como obedecer a Deus é importante. O povo está à beira do extermínio. O povo está à beira de um genocídio. Se Deus não desse o livramento, o povo seria exterminado por completo. Tudo isso por quê? Porque foi desobediente. E não começou pelos hebreus aqui, começa por Saul lá atrás. Então ser íntegro, ter integridade, preservar-se a si mesmo. Preservar do quê? Do adultério, da cobiça, da fofoca, da luxúria, do dinheiro. O dinheiro é pecado? Não. Mas se o dinheiro te domina, é. Tudo aquilo que me domina é o meu Senhor, a Bíblia diz. Se o dinheiro me domina, ele é meu Senhor. Se a droga me domina, ele é meu Senhor. Se a bebida me domina, é o meu Senhor. Eu tenho que tomar cuidado. Amém? Amém? Eu sou chamado para ser sal da terra e luz. Vamos de novo. Eu sou chamado para ser sal e luz do mundo. É dar sabor. É preservar. Quer preservar um alimento? Joga sal. A pergunta é: se Deus te jogar no meio de uma faculdade, no meio de pessoas ricas, ou talvez no meio de pessoas que têm necessidades, não importa o ambiente, se Deus te jogar em determinado ambiente, será que você preserva? Será que você vai ser íntegro? Porque tem gente que, se Deus dá dinheiro, amanhã ela esquece de Deus, esquece quem foi Deus, esquece que um dia pediu para Deus. Se Deus deu um carro bom para algumas pessoas, a pessoa esquece de Deus, esquece que já foi pobre, esquece de ajudar o próximo. Por quê? Porque não tem integridade. Então eu tenho que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Primeiro para ser sal e para ser luz. Preservar, cuidar. Eu tenho que ter isso. Amém? E aí sim, aquilo que a Bíblia diz vai acontecer. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Então, se você tiver íntegro, se você tiver fé, é fácil? É fácil? É difícil, mano. Mas é necessário. Eu ensino esses. Ter moralidade no lugar onde todo mundo está roubando. Já entrou numa empresa onde todo mundo que saiu roubou? Você entra e aí já chega as propostas, ó. Mas todo mundo faz. Ó, mas todo mundo é assim. E aí você entra e você tem que ser o chato da história, porque você é íntegro. Você é íntegra. Então fazer o certo é difícil.
Servir a Deus não é fácil, mas é necessário. Por quê? Preserva a nossa vida, preserva a nossa aliança e preserva a Ketubá, a aliança de casamento, a proteção, o cuidado. Então não sei o que você vai viver na sua semana, não sei o que você vai viver no seu mês, mas o que o noivo está mandando dizer, e eu sou amigo dele para dizer, é: seja íntegro, seja íntegra, tenha cuidado, não só para você, mas para mim também. Preserve as pessoas. Quando alguém pedir para você um conselho, seja aquele que dá o conselho certo. Ah, me roubaram, não diga rouba também, não. Fale, perdoa, não paga o mal com bem. Não paga o mal com mal, pague o mal com bem. Quando te disserem, pedirem conselhos de coisas que a pessoa tem que fazer, chegou 5 mil na minha conta, vou ficar para mim, qual que é o conselho? Seja íntegro, devolva. Achei uma pasta de dinheiro, seja íntegro, devolva. Eu preciso ser a pessoa que dá bons conselhos, íntegro e temente a Deus. É assim que a Bíblia fala sobre Jó, é assim que a Bíblia fala sobre Davi. Homens segundo o coração de retos, íntegros e tementes. A pergunta é: quem somos diante dele? Se você pode se colocar de pé, aplauda o nome dele nessa noite. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero que você vai orar a Deus e vai pedir para o Senhor te preservar, porque Ele é a fonte do sal, e o sal é encontrado no oceano. E não sei se você percebeu, Ele diz que além de ser oceano e de que rios fluirão dentro de você, Ele é a fonte. E nós louvamos isso hoje. Se Ele é a fonte, o sal é encontrado também na fonte. Eu não consigo ser sal fora da fonte. O sal é encontrado na água. Amém. Então, se você se desenvolva dentro de Deus. Assim que acabou o culto, eu te arrumo. Se você puder esperar, amém? Porque hoje eu estou sozinho, tá bom? Eu vou dar uma olhada lá em cima. Se a irmã deixou, tá bom? Ou se você quiser, você volta no sábado. Aí eu arrumo. Você espera? Tá bom. Aí eu vou pedir para alguém dar uma olhada lá, tá bom? Deus abençoe. Eu e você precisamos entender isso. Integridade não é fácil. O mundo vai te chamar. As portas vão se abrir para você fazer o errado, mas eu tenho que fazer o que é certo. Você vai pedir para Deus: Deus, eu quero me manter puro, eu quero me manter íntegro, eu quero me manter, Senhor, na Tua presença. Enquanto todo mundo corre para aquilo que é errado, eu quero correr para aquilo que é certo. Começa a pedir para Ele, feche os seus olhos. Eterno, santo e bendito Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, Alfa, Ômega, princípio e fim. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor derrame a sua mão sobre nós. O Senhor tem falado conosco sobre integridade. O Senhor tem falado conosco sobre aliança, preservação. O Senhor tem falado sobre libertação, quebrantamento, renúncia e devoção. Mas nós não queremos, Senhor eterno, viver uma vida quebrada. Não queremos estar diante de Ti vivendo uma vida partida. Não queremos viver uma vida de aparência, nem tampouco sendo influenciado por aspectos que há no mundo, Senhor. Assim como o povo viveu, sofreu e foi perseguido, Pai, nós não queremos isso para a nossa vida, não queremos isso para a nossa casa, não, Senhor. Nós queremos viver segundo a Tua palavra. Queremos viver retos, íntegros e tementes a Ti. Que o nosso coração seja encontrado em Ti, Senhor. Que a nossa vida seja encontrada em Ti, Pai. Não nos deixa, Senhor, viver pela nossa vontade, pelo nosso erro. Não nos permita, Senhor, viver, Senhor, segundo a nossa carne. Não nos deixa viver pela nossa vontade, Pai, necessidade não, Pai. Nós queremos viver pela Tua presença e viver segundo a Tua justiça e o Teu querer, segundo o Teu Espírito, Pai.
porque o Senhor é a fonte de águas vivas. O Senhor é aquele que mantém a integridade. Por isso, nessa noite, nos ensina a ser sal, nos ensina a ser luz do mundo, nos ensina, Senhor, a estar unido a Ti, nos ensina, Senhor, a estar perto, nos ensina, Senhor, a estar conectados contigo, e que nada nem ninguém nos afaste do Teu amor, que nada nem ninguém nos afaste do Teu propósito, ó Pai. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Amém? Seja íntegro, seja diferente. Enquanto todos correrem para fazer o errado, corra para fazer aquilo que é certo. Amém. Amém. Separa o teu melhor aí. Pastor, eu entendo isso. Eu entendo que eu tenho uma aliança. Eu entendo que eu tenho algo que eu tenho que ter com Deus. E eu quero preservar essa aliança. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu dinheiro não preserva isso. Tá bom? O seu dinheiro não preserva posicionamento. O seu dinheiro não substitui a sua oração. Presta atenção nisso. O seu dinheiro não substitui a sua santidade. Sabe disso? Dá para mim por isso, né? A sua oferta, o seu dízimo não substitui quem você tem que ser. Amém? Quem eu tenho que ser